E se ao invés de entregar o fardo para Itachi Uchiha sobre as pendências e encargo do clã, Shisui fosse para um caminho diferente? A maldição do ódio acomete as gerações da família Uchiha desde os primórdios, com o progenitor da linhagem fazendo jus a esse karma, Indra Otsutsuki. Poder, vinganças, traumas e objetivos, isso define o que é um Uchiha, e um Uchiha define o que é maldição do ódio. Para entendermos um possível cenário onde Shisui não se sacrifica, primeiro precisamos recapitular brevemente quais foram os acontecimentos da trajetória final dele. Após o ataque da Raposa de 9 Caudas planejado por Obito transvestido de Madara, a Aldeia da Folha começou a suspeitar assiduamente da família Uchiha e, principalmente do seu líder Fugaku. Esse movimento político foi completamente manuseado pelas mãos de Danzo, um dos protagonistas na história do ninja teleportador. E assim, pouco a pouco os integrantes do Ishizuku foram acumulando traços de raiva contra Konoha, chegando ao ponto onde o comandante da família, pai de Itachi e Sasuke, planejasse um golpe de estado no terceiro Hokage e seus conselheiros. Shisui e Itachi sempre foram fiéis à bandana da Folha, colocando-a acima até mesmo do nome Uchiha, e por isso, o massacre do clã aconteceu. Um pouco antes de sua morte, o teleportador teve um encontro com Danzo Shimura, líder da Anbu. Danzo cobiçava grandiosamente o poder ocular de Shisui, o famoso Koto Amatsukami, o genjutsu supremo que tem potencial de colocar qualquer um em uma ilusão sem ao menos perceber. E é nesse encontro que acontece uma das maiores inconsistências do universo de Naruto, na minha opinião, que é quando o líder da NE furta um dos olhos Mangekyo do Uchiha, que sequer fez questão de denunciá-lo, contra-atacar ou sequer se defender. Após isso, Shisui passa o legado para Itachi por meio de um corvo e coloca nas suas mãos o dever que eles possuíam em conjunto: preservar o bem de Konoha. O trajeto que Shisui tomou até o final de sua vida é completamente esquisito, e no final seu olho prestou ajuda não só à Folha, mas para todo mundo após remover Itachi do controle do Edo Tensei e assim o Uchiha conseguir desfazer a técnica manipulando o Kabuto. Mas e se por uma questão de sorte, trauma ou simplesmente ego, Shisui Uchiha fosse amaldiçoado pela maldição do ódio e buscasse vingança contra todos os vilões da história de seu clã, aldeia e irmãos? É isso que vamos teorizar aqui. Ao analisarmos a maldição do ódio apenas como explosões emocionais incontroláveis, perdemos de vista um fator essencial. Ela não nasce do ódio em si, mas da frustração absoluta causada pela quebra de um ideal, de um trauma ou simplesmente a perca de uma pessoa. No caso dos Uchiha, a maldição do ódio é totalmente ligada com o Sharingan, onde a cada trauma o olho evolui, ou seja, o Sharingan é o reflexo da maldição do ódio que um Uchiha possui. Quanto maior a evolução, maior é o seu ódio. Ao ter o seu olho roubado sem qualquer consequência por Danzo, Shisui não é traído apenas como um Uchiha, ele é traído como Shinobi da Folha. Danzo fazia parte do conselho principal da Aldeia da Folha. Ele era o conselheiro majoritário de Hiruzen e líder do maior comando e esquadrão de Konoha. E Shisui sabia como essa ação que ele executou tinha um impacto. Diferente de Madara, que rompeu com a vila por acreditar que o sistema era irrecuperável, Shisui entende que a estrutura de Konoha pode ser desmontada por dentro, claro, utilizando seu lendário genjutsu Koto Amatsukami para manipular as peças centrais do tabuleiro, seja da política ou seja da força armada da aldeia que ele reside. Nesse cenário, Shisui não abandona o clã Uchiha e tampouco se entregaria para Itachi seguir sozinho. Ele tomaria a decisão que foi dada no ápice da tensão entre Konohas e Uchihas: defender a Folha sacrificando sua família ou vestir de vez o símbolo do clã e subjugar Konoha. E a decisão é óbvia: proteger o seu próprio sangue. Mas Shisui faria isso com um pouco mais de cuidado e de forma silenciosa. O Koto Amatsukami manipularia toda a elite de Konohagakure, incluindo Hiruzen. Isso se torna possível a partir do momento que vimos que Shisui tinha a possibilidade de colocar todo o clã Uchiha em um genjutsu para evitar o massacre. Assim, pequenas interferências em decisões estratégicas da vila começariam a gerar efeitos em cadeia. Os conselheiros começam a defender a família do Sharingan, ordens da Anbu começam a entrar em contradição com a Anbu raiz de Danzo, e o Shimuro começa a apresentar falhas que jamais haviam sido expostas,
supostas, como seus envolvimentos com Orochimaru e crimes cometidos na surdina. A queda de Danzo não aconteceria por assassinato imediato, mas por política. O terceiro Hokage, manipulado pelo Koto Amatsukami que Shisui impôs em sua mente e na dos conselheiros, fariam todo o trabalho sujo de derrubar as intenções perversas do maldito Shimura. Sem cogitar massacre. Essas seriam palavras do Shisui. Konoha veria os Uchiha com um outro olhar. Sem Danzo na jogada para fazer a má imagem do clã, seria o momento de Shisui e Itachi colocarem o plano em ação e fazer o que Madara falhou, tomar o controle da Aldeia da Folha. Fugaku Uchiha seria facilmente castrado entre aspas, a partir do momento em que Itachi se encarregaria de convencer seu pai. Se no original vimos que o pai se entregou ao filho pela sua missão, quem diria em um cenário perfeito desses para o Uchiha? E com o desenrolar dos anos e a queda de Danzo, a manipulação sigilosa do Mangekyo do teleportador começaria a gerar mais frutos, isto é, já em Naruto clássico. Sasuke não seria o último Uchiha, e a Folha viveria tranquilamente com o poder bélico do clã instalado no seu território. A Folha seria muito mais respeitada do que era quando tinha apenas o terceiro Hokage como força relevante. Afinal, os Sanins não estavam ativos na aldeia, e falando em Sanins, o ataque de Orochimaru seria uma tremenda falha. Susanoo, Amaterasu, Genjutsu, escolha a forma que quiser, mas Hiruzen nunca seria morto ou sequer atacado pela víbora, tendo Itachi e Shisui plantados na aldeia para lhe defender. E assim, com esses feitos durante todo o Naruto clássico, sem perder Sasuke para Orochimaru e com uma vila muito mais estável, apenas um destino se encaixa nessa teoria. Itachi Uchiha, o quinto Hokage, e Shisui Uchiha, o Hokage das sombras. Shisui jamais assumiria o posto de Hokage, que teria sido oferecido pelo próprio Hiruzen. Ele compreende que a concentração excessiva de poder foi um dos principais erros da história Shinobi, e por isso compartilharia o comando da vila não só com seu irmão Itachi, o quinto Hokage, mas com todos os clãs da Aldeia da Folha, criando um conselho gigantesco com pelo menos 3 líderes e representantes de cada clã. Shisui seria um personagem muito diferente do que a gente está acostumado na obra com a maldição do ódio. Sasuke querendo vingança e matando quem for para conseguir atingir o seu objetivo, Madara querendo atacar Konoha com a própria Kurama, enfrentando seu melhor amigo Hashirama para conseguir esse objetivo. Shisui não, Shisui seria um personagem que utilizaria a maldição do ódio para acabar com a passividade que nós vimos no canon, onde ele simplesmente se entregou para o Itachi e deu toda a carga emocional e a responsabilidade para o seu irmão. Nessa teoria, ao invés de tornar o Shisui um Nukenin criminoso mundialmente conhecido, vilão ou simplesmente carrasco da Aldeia da Folha, eu pensei de uma forma onde ele projetaria este ódio em direção às pessoas que precisavam receber, sendo essencialmente o próprio Danzo, os conselheiros e até mesmo Hiruzen, personagens que eu coloquei sendo atingidos pelo Koto Amatsukami e manipulados pelo Shisui Uchiha. Se você gostou dessa teoria que eu fiz do Shisui e gostaria de ver algo relacionado ao Itachi com essa mesma linha de pensamento, deixa aí nos comentários que eu posso estar trazendo em breve, caso seja do feedback de vocês. Muito obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui, espero que você tenha gostado de fato, deixa o like e se inscreva pra gente estar conseguindo subir esse canal cada vez mais. Valeu!